Olá, vestibulando e vestibulanda. O grupo pré-vestibular inaugura hoje o Grupo Fala, que é um projeto desenvolvido pelos professores, pelos coordenadores e diretores, para ajudar você ainda mais nos seus estudos para o seu vestibular. E nós abrimos hoje com um bate-papo sobre a obra O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Trago aqui a professora Jaque, de Geografia, a professora Denise e eu, prof. Rick, de História da Arte. E é um bate-papo descontraído. Nós vamos falar sobre essa obra, aspectos históricos, sociais, literários, artísticos e etc. Espero que vocês gostem. Diretamente aqui do estúdio do Grupo Pré-Vestibular. A ideia, gente, é justamente trazer essa conversa, esse bate-papo, para contextualizar, pensando no vestibular que vocês vão fazer sim, mas também ampliando essa visão e percebendo. Eu sempre gosto de pensar em literatura como recriação da realidade. Então, pensando exatamente nessa noção de puxar contexto histórico, as questões sociais da época, e o Rei da Vela vai ser o nosso ponto de partida desse bate-papo. Espero que vocês curtam, porque a gente está curtindo muito preparar para vocês. Bom, gente, o Rei da Vela é considerado oficialmente a primeira peça modernista. Só que houve um problema. Esse texto foi escrito em 1933, Oswald publicou em 1937, e essa peça levou, acho que mais ou menos, né, Rick, uns 30 anos. É década de 60, 68, né? Foi acho que 68, 1968, para efetivamente ir para o palco. Então, é bom a gente entender uma coisa. Por que tanto tempo, né? Por que demorou tanto tempo? Porque, na verdade, o modernismo chegou, mas o público era muito conservador. E quando você pensa em teatro, você tem que abrir uma bilheteria. E se você não tem público para uma peça como essa, é claro que ela não vai acontecer. Então, por isso, tanto tempo, né? 30 anos para efetivamente essa peça ser colocada num palco, bilheteria e aparecer plateia. E ainda assim, né, Rick? Houve uma reação, assim, uma falta de reação. As pessoas não sabiam nem como reagir. Sim. Você imagina já que as pessoas estavam assistindo a peça, a hora que terminou, foi um silêncio, né? Um silêncio total, porque as pessoas não sabiam como reagir. Não sabia que tinha acabado, será? Não sabia como reagir. Não sabia se aplaudia, se chorava. Porque eu fico imaginando também a demora para alguém ter a coragem de encenar tem a ver, provavelmente, eu não sei, vocês me explicam aqui, porque vocês sabem que eu não entendo de arte. Tem coisa que eu acho bonita, tem coisa que eu acho feia. O meu entendimento de arte é tosco, né? Da Semana de Arte de 1922. Então, como aquela semana trouxe um estranhamento, talvez eles estivessem também meio receosos de lançar uma peça desse tipo, né? Que tem aquele... eu não sei se também o visual, porque eu vi algumas coisas que eles usavam muito do teatro do burlesco, né? Do visual, da encenação. Então, deve ter alguma relação com isso. Você pode fazer essa ligação mesmo, porque a Semana de Arte Moderna, ela deixou muito claro uma intenção de causar, de revolucionar, sim. mas um público olhando e ainda discutindo, será que isso é arte ou isso não é arte? E isso perdurou, né? O modernismo de 30 já é o modernismo da segunda fase. Segundo, eu gosto muito dele, o professor Eucanã Ferraz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele fala que foi um acerto. A Semana de Arte Moderna, ela é um marco, não é o início, porque você tem coisas anteriores, né? Mas é um marco e é um acertar dos ponteiros, né, da arte brasileira, que era muito extremamente acadêmica, né? E estava assim, meio que, entre aspas, parada no tempo, né? Foi um choque, porque era o novo, né? E o novo sempre incomoda, né? Sempre choca, demais. Né? A própria semana, o Oswald, que é o nosso autor aí, ele incentivou, combinou uma vaia lá com o pessoal, porque o pessoal estava aplaudindo. Porque, queiram ou não queiram, né, ela é importante, mas ela nasce pela elite, a nossa Semana de Arte Moderna. Ela não vem das classes mais não é movimento baixas, né? Popular de jeito Exatamente. nenhum, é da elite. E o Rei da Vela ele vem um pouquinho depois, né, da semana, na década de 30, mas vem com uma proposta teatral inovadora, né? Tanto que só o Zé Celso vai lá na década de 60, né? diz que o Teatro Oficina vai achar, né? Falou, nossa, o que é isso aqui?
Oswald de Andrade, nossa, precisamos encenar isso aqui, né? E a peça entrou aí em voga, né? Bom, gente, mas vamos pensar no começo, tá? Quando você considera a peça, vamos entender, ela é de 1933, então, segunda fase do movimento modernista. Eu gosto de pensar na trajetória do modernismo analisando o seguinte, nós temos uma primeira fase em que existe lá toda aquela agitação, tanto que é a fase demolidora do modernismo, e eu gosto de pensar nessa primeira fase como uma movimentação no sentido de uma revolução estética. Eu quero mudar o jeito de fazer arte, lançar propostas novas, fugir, como você falou, Rick, do academicismo. Sim. Tá? Aí, acompanhando, Jaque? Sim. Então tá. Aí quando entra, a Jaque falou que não entende nada, então vamos esclarecer aqui. Sim, mas com a linha do tempo eu vou desenhando, né? Então tá. Aí quando nós entramos na segunda fase do modernismo, nós vamos perceber que ela é um momento de maturidade. O modernismo já está estabelecido. Eu gosto de pensar da seguinte maneira, ninguém naquele momento tinha que provar o tempo todo que era modernista, que era inovador. Ele queria fazer arte, seguir o caminho dele, e isso estava mais ou menos pacificado. E esta geração, eu enxergo esta segunda fase muito engajada ideologicamente. Ela é uma geração em que nós vamos perceber grandes questões sociais passando a ser temáticas. E, de certa maneira, eu não vou dizer que o Rei da Vela tem esse engajamento, mas ele acaba discutindo um pouquinho do momento histórico. E aí é um detalhe importante quando você vai conferir a biografia do autor, tá? Então, puxar um pouquinho para o contexto histórico, daí eu vou pedir ajuda aqui para vocês dois, pegar ali 1929, o começo da década de 30, 1930, isso tem a ver com a história do Oswald. Então, eu queria saber o que estava circulando, acontecendo nesse período. Eu vou dar rolar a bola depois para a Jaque, né? E vou dar 3 fatos aí históricos que acontecem bem próximos e durante também a confecção da obra do Oswald, né? A crise de 29 é uma crise do capitalismo, né? Financeiro, diríamos assim, e que abalou muito nossa principal riqueza naquele momento, que era o café, né? E a família do Oswald era ligada ao café, né? Então ele vai sentir isso daí, né? Essa crise de 29 afetou praticamente todo o mundo capitalista, né? Se você for no centro dela, talvez uma crise de superprodução. O mundo estava se recuperando da Primeira Guerra, não tínhamos um mercado consumidor para assimilar tudo aquilo que os Estados Unidos produziam, né? E aí veio o tal do craque da Bolsa. No Brasil, isso é refletido um pouco na Revolução de 30, né, com a subida de Getúlio Vargas ao poder, e também a crise da própria oligarquia, né, a política do café com leite, aquela alternância de quem Minas e São Paulo queria no poder. Isso tudo também mostra que, né, a cachoeira, né, vamos dizer assim, histórica que chega ao Brasil. Já em 32, em São Paulo, que é onde o Oswald morava, etc., né, é uma revolução que pede uma nova Constituição. Se você for aos livros, também vai estar escrito isso. Mas existia um sentimento popular de que São Paulo era a locomotiva do Brasil e que deveria se separar do Brasil, etc. e tal, né? Não teve, talvez, esse cunho, né? Mas no meio popular existia. Quer dizer, é nesse cenário que foi escrita o Rei da Vela, né? Uma crise de 29, a Revolução de 30 e a Revolução de 32. E a peça Jaque. aparece em 33, né? E a peça aparece em 33. Com você, Jaque. Eu entendo que o Oswald de Andrade, como muitos dos cafeicultores paulistas, porque o cafeicultor paulista ele ficou de verdade muito rico. Muito rico. É o início, sabe, aquela virada do século XIX para o século XX, o início daquela aristocracia, tá? Que ele já é um produtor rural estudado, ele tem filhos estudados na Europa, eles já pensam em universidade, as coisas são diferentes, eles são mais cultos, mas eles são pegos de surpresa por uma crise estrangeira. A crise de 29 é uma crise a primeira crise que o liberalismo apresentou, né? E a família do Oswald de Andrade era uma família rica do café.
Então, eu observo que na obra dele, ele deixa bem claro aquela aristocracia decadente tentando se agarrar no que resta de sobrenome e de ser um quatrocentão paulista, não é mesmo? Para poder sobreviver. E, no mesmo caldo, a ascensão de uma burguesia comerciante, fomentada também por uma multidão de estrangeiros que já estavam no Brasil, faz parte daquele fluxo migratório do século XIX para o século XX, né? Um país complexo. Então, aquela burguesia que começa a surgir de comerciantes, de industriais, fomentados, inclusive, por esse esquema de ter o governo do Getúlio Vargas, que resolve, né, mudar o caminho da economia nacional, né? Sim. E aí, gente, vamos pensar no enredo dessa peça. Isso que eu ia te Pensar perguntar, assim, Flávia. Quero um pensar resuminho assim dessa na obra, Dê. peça. Já demos Então, spoiler. olha só, é uma peça em 3 atos, e aí quando nós consideramos essa divisão, é muito interessante você observar o seguinte. Primeiro, no primeiro ato, o que nós vamos encontrar? É a apresentação, é aquele momento em que você vai conhecer os personagens. Então, nós temos a figura central, o rei da vela, o Abelardo I. Tá? O Abelardo I, como a Jaque começou contextualizando a aristocracia, nós temos uma burguesia em ascensão, o Abelardo I é o novo rico. Ele é o rei da vela porque ele começou ganhando muito dinheiro vendendo vela, num cenário de crise, de todo mundo falido, as pessoas não tinham condição de pagar energia elétrica e começaram a usar velas e mais velas. Abelardo se fez nesse contexto. E Abelardo passa a ser o negócio, digamos assim, o negócio legal dele é a fábrica de velas, mas o Abelardo é um agiota. Ele ganha dinheiro com a desgraça, especialmente daquela aristocracia, daquelas famílias quatrocentonas que a Jaque comentou aqui. Então, de um lado, você tem esse novo rico, o Abelardo representando essa burguesia em ascensão, extremamente poderoso. E uma coisa que chama atenção no primeiro ato, gente, é o escritório do Abelardo. O fato que ele tem um assessor, que não é por acaso, que recebe o nome de Abelardo II, gente. Abelardo II, não é por um acaso. Tá? E você vai perceber o seguinte, o Abelardo II usa roupa de domador. No escritório, gente, existe uma jaula, os engaiolados ali, que são as pessoas endividadas que estão ali ou para pedir dinheiro, ou para renovar o empréstimo, ou para pedir clemência, para diminuir os juros, para não poder pagar menos, poder pagar o principal. É a desgraça, a tragédia. E aí há uma conversa, toda essa apresentação, o assessor, o Abelardo II, prestando atenção, ele cumpre as ordens, as determinações, e a figura de onipotência do Abelardo I. Renova o empréstimo desse daqui, confisque os bens, ele decide tudo mais, uma tragédia ali, tá? Uma tragédia rolando ali. E aí, gente, entra a noiva, tá? Entra Heloísa. Então, vamos pensar no seguinte, exatamente nesse contexto que a Jaque comentou. O Abelardo representa essa burguesia em ascensão, tá? E a Heloísa representa a aristocracia falida. Ela é a noiva. E esse casamento é um casamento interessante para os dois lados, porque se o Abelardo I, que é status e visibilidade social, ele é um novo rico, né? Ele não tem origem, ele é o sujeito que tem a grana, ele tem o dinheiro. Do outro lado, a Heloísa representa a tradição, mas de uma família que não tem mais como se manter. Que está ali usando vela, né? Porque não tem mais como pagar energia elétrica. Nossa, eu acho muito legal isso, né? Porque é um casamento de oportunidade, né? Ele precisa do sobrenome para ele ter o passaporte para fazer parte. Exatamente. Daquele meio, daquela roda. Meio, né? Porque ele é mal visto, afinal de contas ele é um agiota. E ela precisa da grana, a família dela precisa da grana dele, né? Então eu acho muito bacana e assim, esse casamento. Não existe inocência. Não, todo mundo não existe sabe, né? Inocência, todo mundo sabe. E também não tem romance, né, Denise? Não existe a ideia de nenhum tipo de romantismo ali. Existe um jogo de interesses. Parece que a Heloísa também não gostava muito de meninos. Tanto que o nome dela é Heloísa. Exatamente. Heloísa de Lesbos, Heloísa de Lesbos. É um casamento de interesses. Só. Não existe ali inocentes. E é interessante perceber que o Abelardo tem uma consciência de que ele é o poder naquele momento, porque é o poder do dinheiro, mas ele também percebe que ele vive num país que é subdesenvolvido, que, na verdade, é tributário de um capital maior, que é o capital estrangeiro. Tanto que eles estão aguardando a chegada do Mr. Jones, do americano, que representa o capital. O capital mesmo é o
externo. O americano. Nossa, o Oswald foi brilhante. Ele coloca essa dependência, essa relação de dependência Exatamente. do Brasil em relação à economia estadunidense, isso antes da Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. Legal, né? Odê, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não acha que o Oswald tem assim, ele meio que antecipa o que vai vir com o Nelson Rodrigues lá na frente? Eu não acho meio a vida como ela é? Eu acho O muito submundo, interessante. né? Isso, Da isso. sociedade paulista e Só tal. que a gente vai perceber uma coisa, bem lembrada dessa associação. O que a gente vai perceber é que o público não estava pronto. O público se com chocou certeza. na década de 40 com o Nelson Rodrigues. Imagina na década de 30, Nossa, né? sabe? Se entendeu aceitar o Oswald de Andrade fazendo o que ele fez. E aí, olha só, gente, aquele primeiro ato termina com essa apresentação da realidade, né, até da crueldade do Abelardo I, e termina ali meio que combinando o seguinte, nós temos um final de semana na ilha, ele acabou de adquirir uma ilha, no Rio de Janeiro. E a missão da noiva, né, a missão da Heloísa é distrair, tá? É cuidar do americano que está chegando. Ela precisa cuidar dele e deixar o americano feliz, tá? Olha outra coisa interessante. Primeiro ato, o escritório, o último, tá? Nós vamos voltar a São Paulo. O segundo ato é o Rio de Janeiro. E é a ilha. Gente, a ilha aparece como terra de ninguém, entendeu? É um espaço e, assim, o Oswald foi extremamente... Eu não vou dizer que é cruel, eu acho que eu não consigo nem pensar exatamente num adjetivo para colocar ali, mas ele quer criticar essa elite e ele faz isso mostrando um cenário de promiscuidade, uma troca de favores sexuais, comportamentos que para o padrão moral da época eram desregrados. Então é aquele olhar assim, daquela família quatrocentona, sabe? Assim, super tradicional, cheia de valores, cheia de pose. Mas nos bastidores, por exemplo, ele joga charme para a futura sogra. E, de certa forma, ela fica ali naquele jogo, naquele disfarce, mas bem conversadinho ela cederia. Existe a tia. Isso tudo está rolando na ilha? Na ilha, no segundo, e é no Rio de Janeiro. Isso da ilha, porque a ilha é uma coisa meio extra mesmo, né? Exatamente. Não é mesmo? Aquilo que está descolado daquilo que está dentro do continente, do que está visível. É como né? se ficasse um lugar do pode tudo, né? Interessante. Exatamente. Né? Aqui as regras são diferentes. É emblemática a figura da tia da Heloísa, extremamente tradicional, deixando bem claro que não gosta do Abelardo, do que ele representa e tal. E o Abelardo joga charme para ela, mas ele joga uma proposta, uma oferta em dinheiro. E ela fica tentada. Então, a gente percebe nesse segundo ato exatamente isso. Olha, ele está desnudando, tá? Ele está desnudando uma aristocracia, que é essa aristocracia decadente, falida, em todos os aspectos. E ele, no final das contas, é como se passasse um recado. Tem preço, tá? Todo mundo tem preço ali. É uma questão de acertar. Tudo mostra uma hipocrisia Exatamente. incrível. E o desejo de poder e as relações que envolvem poder e sexo, poder e dinheiro. Tudo, Exatamente. Né? Exatamente. Ele foi muito ácido, né? Sim. Na Sem obra, dúvida. né? Não, e vamos pensar um negócio. Quem era Oswald de Andrade? Como você falou, Rick, era alguém que veio da aristocracia. Que faliu. Quase todos os modernistas, né? Quase todos Que eles. faliu com a quebra da Bolsa. Quer dizer, o Oswald de Andrade passou a ter problemas financeiros. Ele foi bater a porta dos agiotas. Ele sabia muito bem o que era aquele cenário. Então, o que ele colocou no palco tinha a ver com a própria experiência dele de estar devendo para agiotas, de lidar com essa dificuldade toda. E aí, quando ele chega no último ato, no terceiro ato, voltamos para São Paulo. E ali o Abelardo descobre que foi roubado. Tá? Cofre vazio. Aliás, de maneira emblemática, o que está no cofre agora os cheques, o dinheiro, tudo que ele tinha, tudo que ele era tudo que ele possuía, né? Porque ele era a propriedade, a posse, o dinheiro que ele tinha, foi embora, sumiu. E o que existia ali era um revólver. Então, é exatamente a deixa para, acaba com a sua vida porque você não tem mais chance, você não tem mais o que fazer. E a Heloísa aparece, eu acho muito interessante nesse último ato, a Heloísa parece que tem um gesto, eu não sei nem dizer se é um gesto de generosidade ou afeto, porque ela chega até a dizer para ele assim, a gente pode tentar de novo. Você é capaz, a gente pode ir para um outro lugar.
E ele que deixa bem claro, sim, não é o fim. Tá? Ele dá o tiro de misericórdia, né? Exatamente isso. Não, é o meu fim. E aí ele vai conjecturando, repassando, para chegar à conclusão de que ele havia sido roubado pelo Abelardo II. Na verdade, o assessor aprendeu com o mestre, né? Aprende com o mestre, e é claro que a versão 2, né? A versão 2 vai ser substituiu, né? Vai ser muito ardilosa. O Abelardo II aparece ali, né? E nesse momento de morte, o discurso dele, a fala final do Abelardo I, nesse momento de morte, é um momento de lucidez, percebendo o seguinte: ó, tudo bem, você vai assumir meu posto, mas esteja preparado, porque a burguesia vai acabar se perdendo, né? O proletariado é um discurso marxista. Eu acho muito interessante, porque nesse texto você vai perceber isso o tempo todo. E o Abelardo I tem um momento de lucidez e fala assim: olha, o proletariado vai se juntar e ele vai acabar causando uma revolução. Essa luta de classe vai ter um final. É interessante perceber o Oswald mudando de lado, né? Sim. O aristocrata capitalista faliu. Aí ele vai para o lado de um discurso falando dessa união do proletário. E quando ele termina esse último ato, esse momento final dele, ele vira para a Heloísa, apesar daquela tentativa de não, olha, Abelardo, você pode começar tudo de novo, e ele fala, não, acabou, para mim acabou. Ele vira para ela e para o Abelardo II e fala o seguinte: ó, essa aqui é a sua noiva. Quer dizer, Heloísa, sua vida vai realmente seguir. Você só vai trocar de Abelardo. Você vai passar para um Abelardo II, mas é a sua noiva. É a sua noiva, Abelardo II, vocês vão casar. E o meu irmão, que é o advogado que toma conta, né, de executar todo mundo, ele vai ser o seu advogado. Então, as coisas vão se perpetuar. Ele termina, tem isso numa frase que eu até anotei aqui, ó. As pessoas mudam, mas as coisas continuam iguais. Que ele fala exatamente. No fim, lá, quando ele vai cometer suicídio. Que, aliás, os suicídios ocorriam em larga escala, no meio dessa elite falida. E isso também aconteceu muito na Grande Depressão Americana, ali na década de 30. E ele ganhava dinheiro, inclusive, com o suicídio, porque ele vendia vela. Exatamente. Até o defunto dava lucro. Ele chega a usar... O Abelardo de um baita negócio, né? Ele chega a comentar isso, né? De maneira sim. cínica. Eu ganho um tostão de todo o defunto desse país, porque você acende uma vela para o defunto. Isso, ele provoca, ele provoca a morte e ganha dinheiro com a morte. E vai faturando. E não é de surpreender ele ter levado esse passa-fora aí do próprio do Abelardo II, porque é assim que acontece no sistema mesmo. Nós estamos agora gravando isso no ano de 2023 e está rolando uma crise financeira bancária sim, de novo. Com certeza. Sim. E em pânico a gente está vendo assim os governos se associando aos bancos para não deixar o pânico ficar geral. Então, é um momento em que você vai percebendo. Alguém quebra porque faz parte do próprio sistema e o outro entra no lugar porque o sistema se mantém. Ele Exatamente. Cria crises e você troca, né? Na verdade, você troca mais ou menos as personagens, mas assim, nem exatamente as personagens, porque é intencional, né? O Oswald de Andrade deixar Abelardo I, depois sucedido pelo Abelardo II, e assim, a cena final, para mim, é o máximo da ironia, do sarcasmo oswaldiano, porque é a cena do casamento, né? O que ele falou realmente se efetivou. A gente vai ter o casamento do Abelardo II com a Heloísa e o americano só aparece no fim ali, o né? capital estrangeiro, para dizer capital simplesmente good business, sabe? Para olhar para aquilo e falar assim, opa, bom negócio. Sim. Então é muito impactante a maneira como ele olha. Eu reli o texto, né, pensando no vestibular, e é interessante. A atualidade, como você falou, você olhar e falar assim, gente, continua, é exatamente esse cenário. Sabe, é olhar a crise das lojas americanas e os três grandes proprietários falarem que não sabiam o que estava acontecendo. Sim. Quer dizer, o sistema ele cria mecanismos que acabam substituindo pessoas que antes estavam muito bem e vai quebrar. Que foi o que aconteceu com o fazendeiro do café, que achava que a realidade dele nunca ia mudar, porque as fazendas de café eram espetaculares, todo mundo gostava de café. Mas aí
quebra nos Estados Unidos, repica aqui. É. Né? Então, é um sistema que ele funciona desse jeito mesmo. Mostra esse paizão atrasado, esse povo analfabeto, sofrido. Porque o Abelardo ele tinha clientes ricos e pobres, né, Denise? Sim, Sim, ele quer lidava. dizer, todo mundo estava na mão dele. Ele era disponível a emprestar dinheiro para quem precisasse e tivesse as condições que ele achasse convenientes. Então, chegou pedindo, ele achou Sim. que era possível. Não, E o interessante da peça, ela foi escrita em 30 e ela meio que retomada, né, apropriada pelo tropicalismo na década de 60, né? É outra coisa É uma coisa interessante, Você pensar né, em essa coisa oficina. de voltar. Você Né? pensar em oficina, você pensar em Gil e Caetano. Gil e Caetano. Aquela movimentação, o Hélio Oiticica fazendo a instalação Tropicália. E aí você olha para aquilo tudo e fala assim: opa, isso aqui é Oswaldo, isso aqui é antropofagia. E aí o oficina, vamos encenar? Então entra bem nesse contexto, né? Dá pra gente interligar também com o tropicalismo. Né? O próprio Caetano, ele confessa, eu li muito pouco Oswald, então, não sei o quê. Aí chegou um amigo para mim e falou, você devia ler Oswald, tá? Porque é muito o que vocês estão fazendo aí com o tropicalismo, né? Então é interessante que é pensar, que é esse retorno que a Jaque estava falando. E aí, né? pensar em Brasil exatamente como esse encontro de uma série de aspectos, de uma série de tendências diferentes que a gente vai deglutir, né, como um antropófago. Sim. Esse era o olhar do Oswald, e transformar em alguma coisa nova. A nossa arte, a nossa cara, a nossa identidade. Eu acho o Oswald assim, muito cheio de sutilezas e de intertextualidades. Eu acho que talvez a dificuldade de ler Oswald, tá? Eu acho que a dificuldade de ler Oswald é exatamente a maneira como ele trazia o que a gente chama hoje de repertório, essas referências todas. Sim. Por exemplo, gente, vamos pensar na escolha desses nomes: Abelardo e Heloísa. De Lesbos. Isso. Mas, gente, vamos entender um negócio. Faz uma referência ao amor dela, do proibido. Gente, é um amor proibido medieval. E aí você pega uma história de genial, amor. Né? Foi muito brilhante. Não, mas ele vamos pensar numa coisa, ele é muito cínico quando ele escolhe esses nomes, porque ele pega uma história de amor da Idade Média, uma história de amor trágico. Um amor puro, verdadeiro, sincero, entre um teólogo, olha só o contexto, né? Um teólogo, Abelardo, e aí você tem o Abelardo agiota, tá? Um teólogo, que é o Abelardo, a sobrinha de um sacerdote, que era a Heloísa. O Abelardo vira o professor, né, o preceptor. Eles se apaixonam, era 20 anos mais velho, se eu não estiver enganado. Eles se apaixonam. E aí, gente, era um amor proibido, né? E um final trágico. Eu não sei se vocês sabem da história do final lá do Abelardo e da Heloísa, o que aconteceu. Não, conta, amiga. Rapidamente, gente, que eu sou cheia de contar histórias, eu preciso me controlar. A gente adora histórias contadas. O que aconteceu foi o seguinte: eles se apaixonaram, mas o tio da Heloísa, ele tinha pretensões de casá-la com uma pessoa e tudo mais. Acontece que eles se envolveram, ela acabou grávida. E os planos, tá? O tio da Heloísa era o chefe dos sacerdotes lá, o cônego da Notre Dame de Paris. E aí o que acontece? Por conta dessa gravidez, os planos, Idade Média, gente, os planos foram por água abaixo. Resultado: a Heloísa foi recolhida a um convento, depois ela vai seguir até a vida religiosa. E o Abelardo, ele vai se tornar monge, mas existem algumas coisas controversas, mas o fato é que ele foi castrado e por vingança. E aí ele se recolhe a um monastério, ele vai ser monge. Tá? Então, quando você pega esse cenário, a história deles, né, a história medieval, e você transpõe para o casal, né, que o Oswald constrói, Abelardo I, ou Abelardo II e Heloísa, você percebe exatamente o humor ácido, né, as grandes ironias do Oswald. Eu separei aqui, ó. O Oswald, ele na obra ele é análogo, inovador, crítico e sarcástico, né? Simultaneamente. Ele consegue ser tudo isso. Brilhante. E como ele conseguiu fazer essas conexões todas e escancarar a sociedade brasileira daquele momento. Por isso que eu acho que não era mesmo, que nem a peça foi encenada em 67. Vamos entender. Já era o cenário de ditadura militar no Brasil. Exatamente. Esse cenário é importante. Isso, porque, por exemplo, ele escreveu nos anos 30, no tempo da Grande Depressão, né? Mas foi encenada na década de 60. Então, já é cenário da ditadura militar no Brasil,
já tem Guerra Fria. E, de novo, mesmo estando com 30 anos de atraso aí, a encenação, aparece o americano. Quem é o americano da Guerra Fria? O americano da Guerra Fria, ele tomava conta do Brasil, né? Mandava no Brasil, tá? Então, É você pensar bom. exatamente isso. Ó. Ele escreve num momento histórico, você percebe que quando chega ali na década de 60... Obrigada. Obrigados, nossos Acho que nós estamos nos falando estúdios. demais, gente. Estamos falando demais. Você chega com a encenação dessa peça na década de 1960, você percebe que existe ali uma atualidade, já é uma Sim, releitura. sim, sim. E quando eu reli a peça agora, pensando no vestibular, eu olhei e falei assim, não, mas espera lá, isso aqui está muito a cara do que a gente está vivendo. Eu olhei Sim. assim, olha a atualidade do Oswald. Que viveu e viveu. Olha a isso. atualidade desse autor. Impressionante. E eu vou dizer mais uma coisa, assim, para a gente já meio que fechando aqui. Sim. Além do conteúdo, gente, tem uma questão de construção da encenação. Você pega logo no começo, ali no primeiro ato, terminando uma cena em que um cliente aparece lá pedindo clemência, né? E o Abelardo I vai ser extremamente cruel com ele, porque ele pede, eu quero pagar o principal, vê se você segura um pouco os juros, me deixa livre de pagar os juros. E a hora que ele manda o Abelardo II tirar aquele sujeito da frente dele, ele se dirige à plateia. Ele vira e fala assim, esta cena, então ele derruba exatamente aquela separação que existia entre uma coisa é plateia e outra coisa é o que está sendo encenado. Você é um espectador. Ele derruba aquilo que a gente chama de quarta parede. Ele traz exatamente essa interação com a plateia, porque ele se dirige à plateia. Isso é uma coisa extremamente inovadora, Sim. se você for pensar no teatro que nós tínhamos aqui na década de 1930. Era um teatro de temática social. Ele abre Sim. um diálogo, é como assim, um ator que está participando de uma cena no filme, ele para e conversa com a câmera. Exatamente. É isso? Nossa, Exatamente. que legal, não? Ele faz uma coisa que não seria comum no bacana. teatro da década de 1930. E aí, quando ele faz isso, ele mostra exatamente que não é abrir espaço para o público se manifestar, mas é mostrar, eu sei que você está aqui. Né? Será Eu que sei. ele já está diríamos assim, inspirado em Bertolt Brecht? Nesse novo teatro, nesse novo modelo teatral? Você sabe alguma que eu coisa andei assim? lendo umas coisas e eu vi assim muita gente comentando que, por exemplo, ele ainda não tinha lido. Né? Era assim, sem saber do Sem saber teatro de disso. Brecht, ele tinha feito. Exato. Não, o Oswald é sensacional. Sem imaginar que o tropicalismo surgiria, novamente a obra aparece, né, em cena como uma coisa, nossa, isso aqui tem tudo a ver e tal. São pessoas eternas, né, que a gente tem no teatro, na literatura e tal. Isso de verdade. É quase como falar como Shakespeare, né? Opa, Você pode verdade, mudar o tempo verdade. e ele está sempre ali. Porque bem- fala de coisas bem- humanas, né? Isso, das É um fragilidades humanas. Exato. E como são todos suscetíveis a algum tipo de corrupção. Com certeza. Porque nesse momento aí as pessoas estão se corrompendo para poder manter a sua própria condição, manter o seu padrão de vida. Então ele vai se corrompendo, ele vai vendendo a alma mesmo, né? Você sabe que até o artista aparece lá ele traz, né, o intelectual, porque no Sim. primeiro ato aparece o Pinote. E ele tem aparece, razão. ele aparece ali, o intelectual, não é muito grande a presença dele, mas é interessante que ele aparece ali, meio que se apresentando, eu faço biografias, e aí o Abelardo pergunta de que lado ele está, pergunta se ele é um bolchevique, né? E ele fala assim, não sou, não. E ele tenta mostrar o seguinte, eu sou neutro. Ele tenta assumir uma postura de neutralidade, mas, de novo, é o Oswald, de certa forma, insinuando o seguinte, não existe isso. Neutralidade, não. E aí, essa figura do artista, ela se arremata nessa cena, quando a Heloísa pergunta para ele assim, você faz versos futuristas? Você é futurista? E aí ele vira e fala assim, eu já fui. Mas eu não conseguia pagar as contas, as pessoas começaram a olhar estranhamente para mim, as crianças estavam chorando de fome lá em casa e tudo mais, então, eu desisti. Tá? Então, eu faço o que é preciso. Daí se acaba percebendo claramente isso. Eu preciso atender uma demanda, porque senão eu não sobrevivo com a minha intelectualidade. O artista tem que sobreviver. Então, o que o público quer? Para quem eu estou servindo enquanto artista? Então, neutralidade, meu querido, não existe. Não existe. Sensacional, né?
E aí, para fechar, gente, eu não sei se vocês lembram de uma cena, mas no final, lá no momento final do Abelardo I, ele vai falar de união, de integridade, e ele escolhe um caramelo, um vira-lata caramelo. Um vira-lata caramelo. Ele vai contar a história do Jujuba. Jujuba! Eu vi isso. Ele conta a história do Jujuba. O Jujuba é um cachorro que vai pro quartel para comer, mas ele começou a levar coleguinhas. Exatamente. Jujuba ele foi comunista. Jujuba comunista. Jujuba foi acolhido. É um cachorro, é o vira-lata caramelo. Ele foi acolhido pelo quartel, porque ele chegou lá, ele virou mascote do quartel, mas ele começou a ter um defeito, porque ele aprendeu onde tinha comida, então ele sempre levava os coleguinhas. Levava a turminha, isso. E aí o que aconteceu? O quartel segurou o Jujuba, porque ele virou mascote, mas mandou embora os outros. E daí, no primeiro momento que o Jujuba se viu livre, ele saiu do quartel. Ele falou assim, não, aqui não. Se os colegas não podem, se os meus amigos não podem ficar juntos, eu vou embora. Nossa, E ele morre. A míngua. Jujuba vai com os cães pobres. Vai. Oh, eu vou ficar com os meus. O Jujuba não se rendeu, então. Não. Ele foi o único personagem Existe integridade na peça do Rei da Aí Vela. nós vamos fechar com a ironia, né, o sarcasmo do Oswaldo, porque existe integridade. Existe. Num cão vira-lata. No Jujuba, o vira-lata caramelo clássico brasileiro. Ai, fantástico isso. Beleza, gente, vamos fechar essa conversa? Acho que sim, né? Isso. Acho que sim. Espero que tenha servido para instigar, né, leitores a dar Ah, uma conferida sim, nas sim. nuances da peça. Mesmo porque não é uma obra tão longa, né? Grande. Nós estamos aqui com o livrinho. Vou mostrar para eles o tamanho do Olá, livrinho. gente, olha só. Companhia das Letras, olha, show de bola, Oswald de Andrade, né? E o grupo Já agradece marcadinho, a Jaque, a deixou as Denise, marcadinhas. por esse Denise, encontro. quando lê, vai deixando. Eu vou deixando marquinhas, coisinhas. gente. Gente, pelo Vadimecum de Denise, assustador. A qualquer dia a gente pode trazer o Vadimecum para rolar uma conversa jurídica por aqui. Falar de Constituição. Vamos. Também, Qualquer dá dia pra falar o papo Esse vai foi ser. o primeiro, né? Grupo Fala. Primeiro Grupo Fala, de muitos que virão, né? Espero que a gente tenha atendido a expectativa, né? Das informações da obra. E ficamos por aqui. Um grande beijo. Só não pra vamos vocês, um grande esquecer tchau. aí de pedir para você, se quiser, nos assistir lá no nosso canal, tá? Mandar um like. Nossa, dá um like. Dá um like, porque precisamos, né? Ative os sininhos das notificações. né? Exatamente. Ative os sininhos, comece a seguir, inscreva-se. Tchau, gente. Você não vai se arrepender. Grande beijo. Muitos outros virão. Beijo. Tchau, fofos. Até. Tchau.